Olá, meus amores, tudo bem com vocês? A Pro tá morrendo de saudade do nosso contato físico, de estar em sala de aula, mas infelizmente a gente tem que aguardar mais um pouquinho, não é isso? E aí a gente está iniciando agora a outra disciplina, dando continuidade, na verdade, que a gente iniciou em sala de aula. Vamos entrar aí um pouquinho agora no mundo do centro cirúrgico, conhecer um pouquinho as rotinas, os tipos de cirurgia, dando continuidade aí à nossa disciplina de central de material, centro cirúrgico e SRPA, tá certo? Então sejam bem-vindos à primeira aula. Qualquer dúvida já sabem, é para estar à disposição. Como dica, mais uma vez, anotem tudo, escrevam no caderno, ouçam com atenção o que eu estou falando, para que vocês consigam aí absorver um pouquinho o conteúdo. Importante lembrar que essa disciplina, gente, tem uma parte prática, tá? Então, quando a gente retornar, assim que possível, em breve, em nome do Senhor Jesus, a gente vai fazer uma práticazinha no laboratório para fazer uma fixação aí melhor do conteúdo que a gente precisa, tá bom? Então, vamos lá falar um pouquinho da parte teórica aí de centro cirúrgico. Conhecendo o centro cirúrgico, é um setor do hospital onde se realizam intervenções cirúrgicas visando atender a resolução de intercorrências por meio de uma equipe integrada. Ou seja, eu preciso resolver alguma coisa do paciente, né? Então, exceto as cirurgias plásticas, que são cirurgias estéticas, o paciente ele não escolhe operar. Então, eu quero tirar minha vesícula, não é assim que funciona. Ela só vai ser retirada se você tiver a necessidade. Então, muitas vezes, a maioria delas, é para justamente resolver algum problema, por meio de uma equipe integrada. Então, eu preciso de uma equipe. A gente vai ver a equipe que atua no centro cirúrgico. Então, o cirurgião ele não opera sozinho. Ele precisa ali estar em acordo com a anestesia, em acordo com a enfermagem, porque todos ali precisam estar praticando o cuidado do paciente. São realizadas técnicas estéreis para garantir a segurança do cliente quanto ao controle de infecção. Então, um ambiente assim considerado o mais estéril da unidade hospitalar, porque a pessoa vai estar exposta. Então, qualquer bactériazinha que tenha ali no ar, né, no ambiente, pode colonizar e trazer uma infecção hospitalar muito grave. Então, por isso que deve oferecer essa segurança maior para o paciente. Localização do centro cirúrgico deve ocupar uma área independente de circulação geral, estando livre do trânsito de pessoas e de materiais estranhos ao serviço. Então, é o que a gente chama de setor fechado, tá? Então, é um setor independente. Eu tenho ali a equipe que trabalha internamente, certo? Então, preciso de um outro tipo de roupa, de outros tipos de equipamentos. Então, deve-se evitar esse entra e sai de muitas pessoas, deve-se evitar esse entra e sai de equipamentos que não sejam utilizados lá dentro. Por quê? Porque eu preciso de um ambiente estéril. Então, quanto menos movimentação extra, melhor. Deve também haver o mínimo de ruído possível, porque ali é um ambiente de muita concentração. Então, eu preciso de um equilíbrio, de uma harmonia da equipe, eu preciso transmitir paz para o paciente naquele momento ali de angústia, tá? Possibilitando o acesso livre e fácil para pacientes que necessitem de procedimento. Então, eu preciso deixar o centro cirúrgico sempre preparado, sempre aberto, para que quando necessite um paciente operar, eu esteja preparado para recebê-lo. Ele tenha um acesso livre, certo? Para que resolva o problema dele. Objetivo do centro cirúrgico: reduzir agentes estressores que podem ocorrer neste momento, proporcionando conforto, ajuda, apoio exigidos para o bem-estar. Isso aí a gente vai falar um pouquinho mais na frente, né? Dessa questão de acolher o paciente, de promover a ele um ambiente tranquilo, para que diminua o estresse, né, da cirurgia. Buscar a recuperação ou melhora do paciente por meio de intervenção cirúrgica, foi o que a gente falou lá no início, né? Então, as cirurgias, elas resolvem o problema, né, ou melhoram o problema. Equipe que atua. E a gente tem a equipe básica, formada por cirurgiões, e aí depende de várias especialidades. Então, existe cirurgião geral, cirurgião obstetra, cirurgião
ortopédicos, vários tipos de cirurgiões, cirurgião cardíaco. Então, dependendo do tipo de cirurgia, existe o cirurgião específico para ela, tá? Anestesiologistas, que são os médicos que fazem especialização em anestesia e que devem estar presentes na sala também a todo momento, infundindo as drogas anestésicas, fazendo o controle ali da anestesia do paciente. Deve-se ter o enfermeiro, o técnico enfermagem, que a gente também pode chamar nesse momento de circulante. Por que o nome de circulante? Porque é aquele que vai circular durante a sala, durante o procedimento, pegando material, fornecendo material para a equipe da forma adequada, providenciando alguma coisa ali que no momento pode ser que falte ou necessite a mais, trazendo ali aquele movimento. Então, por isso é chamado de circulante. O instrumentador cirúrgico está ali auxiliando a equipe médica, né, com os instrumentais, montando a mesa. A gente vai falar um pouquinho mais sobre ele em outra aula. E a equipe de higienização, extremamente importante, tanto quanto o cirurgião, a equipe higienizadora é importante. Então, percebam que se tiver sujo, eu não consigo trabalhar. Olha lá o fator de risco de contaminação hospitalar dentro do centro. Então, é uma área que deve se manter o mais estéril possível. Então, eu preciso que a equipe de higienização esteja bem integrada com a equipe também que participa ali do procedimento, para que eu consiga ter um ambiente limpo e estéril o máximo possível. A equipe também deve manter boa relação com equipes externas, como de laboratório, raio-x, banco de sangue. Então, não é porque é um setor fechado, não é porque é uma equipe fechada que eu não vou ter contato com ninguém no ambiente externo, não. Eu preciso das outras equipes, né? Até porque o paciente é de todos. Então, pode ser que eu precise me comunicar com a equipe de laboratório, eu preciso manter uma boa relação para que os exames sejam colhidos e feitos no tempo hábil. Eu preciso ter uma boa relação com o raio-x, preciso ter uma boa relação com outros médicos, com outros enfermeiros. Afinal, o paciente sai do centro cirúrgico e vai ficar internado na UTI, ou na clínica médica, ou na clínica cirúrgica. Então, eu preciso ter uma boa relação. Entendam que a equipe é multidisciplinar, então todo mundo ali é necessário, então ninguém é independente, cada um ali faz seu trabalho em prol do paciente, porque todos devem ser pelo paciente em comum. Dentro do centro cirúrgico, a gente divide algumas áreas, né? Então, assim, a gente imagina uma divisão de áreas, evitando, assim, a contaminação. Então, proporcionando esse controle de infecção hospitalar dentro do centro. Porque qualquer infecçãozinha, por mais boba aparente que seja, dentro desse ambiente, pode causar prejuízos graves para o paciente. Então, a gente divide as áreas ali, pensando no controle de infecção. A primeira área é a área irrestrita, onde os profissionais podem circular livremente por esses espaços com roupas próprias, né? Então, exemplo, vestiário, corredor de entrada. Então, é claro que o profissional não vem de casa com aquela roupinha já todo paramentado, né? Não pode. Então, ele tem que chegar no ambiente do setor, né? Do centro cirúrgico, lá no vestiário, e trocar a sua roupa que ele veio de casa pela roupa agora privativa. Então, essa área é considerada irrestrita, porque existe esse acesso da roupa de rua, da bolsa da rua, do sapato da rua, né, que provavelmente vem contaminado com outros micro-organismos, com sujidades, e que não podem entrar a partir dali. Então, existe um espaço onde tem essa liberdade de movimento com essas roupas, mas que a partir dali já vai ser trocado e o profissional já vai entrar para uma outra área, que é a área semi-restrita. Então, o nome já diz, já existe um pouco de restrição. É aquela que permite a circulação de pessoal de modo a não interferir nas rotinas de controle e manutenção de asepsia da área. E aí a gente tem como exemplo o expurgo e a sala de preparo de material. Ou seja, já existe ali uma restrição tanto de circulação de pessoas, que ali só vai entrar nessa área quem realmente já for atuar no setor, né? Então, eu preciso que a pessoa ali, no mínimo, já esteja usando o uniforme privativo, o sapato adequado para entrar nesse ambiente, mas ainda não preciso ter tanta paramentação como uma capa estéreo, por exemplo, né? Porque é uma luva estéreo, então ainda não necessita, porque é uma área ainda que o controle não tem essa necessidade desse uso completo de EPIs estéreis.
tá? Mas já me limita um pouco mais, já me restringe a circulação de pessoas nesse ambiente, nessa área semi-restrita. E por fim, a área restrita, o nome já diz, a restrição é máxima. Então, além da roupa privativa do centro cirúrgico, aquele pijaminha, né, o verde, azul, colorido, enfim, devem ser usados EPIs completos. Então, deve ter o gorro, a máscara, o óculos, o propé, tá? Então, deve ser EPIs completos para você permanecer nessa área. Técnicas assépticas também devem ser seguidas rigorosamente. Então, a questão da higienização das mãos, né? Se você for ter contato diretamente com o procedimento cirúrgico, vai ter que fazer a degermação das mãos, que é uma higienização um pouco mais apurada, né? Um pouco mais detalhada, feito com aquelas escovas. A gente vai falar também disso um pouco mais na frente. Tudo isso aí para diminuir os riscos de infecção, tá? Então, onde é que é considerado área restrita? As salas de cirurgia, porque eu falei mais na frente, né? Desculpe, mais na frente não. No início da aula a gente comentou que é um ambiente que deve ser mais estéril, então a sala de cirurgia propriamente dita é uma área restrita. Os lavabos, que são as pias onde os médicos, instrumentadores ou a equipe que vai atuar deve fazer a higienização adequada das mãos, a degermação, né, das mãos e antebraço. A sala de recuperação pós-anestésica, vamos falar sobre ela mais na frente também. E os corredores internos ali que já ligam até a sala de cirurgia. Então, para transitar nesses ambientes, deve tomar todos os cuidados e precauções possíveis, porque é uma área de restrição, de maior controle de infecção. Espaço físico do centro cirúrgico. A lei lá me diz que devem ter 2 salas de operação, pelo menos, para cada 50 leitos do hospital. Então, um hospital que tem 100 leitos, né, pelo menos 4 salas devem existir, tá? O tamanho da sala depende do porte cirúrgico do hospital. Então, se eu opero cirurgia cardíaca, eu devo ter uma sala grande, porque é uma cirurgia considerada uma cirurgia grande, né, com equipamentos maiores, equipamentos que devem ser manipulados ali, um espaço melhor, né? Porque tem sangue, tem a própria bomba cardíaca, os monitores, a equipe deve ser maior. Então, as salas cirúrgicas, elas são maiores ou menores, dependendo do tipo de cirurgia que se opera naquele local, certo? Então, por exemplo, aqui em Jacobina a gente tem cirurgias de pequeno porte, então tem as salas pequenas, cirurgias de médio porte, já tem umas salas de porte médio, cirurgias consideradas grandes, né, como transplante, neurológica, a gente não tem. Então, as salas são adaptadas de acordo com o porte cirúrgico que o hospital oferece. Pisos e paredes devem ser laváveis, devem ser de cor clara, os cantos arredondados, para não juntar as teiazinhas de aranha, né, a sujidadezinha ali na pontinha. Então, todos esses ambientes com pisos e paredes devem ser de cor clara, para facilitar você visualizar a sujidade, e deve ser lavável, porque todos os dias ali vai lavar as salas. Então, para descontaminar entre um procedimento e outro, né, de um dia para o outro, eu vou fazer a lavagem ali do chão, a lavagem das paredes, para garantir essa asepsia adequada. A iluminação preferencialmente artificial, com a luz, né, dentro do ambiente a ser ligada e os focos. O que são focos? São aqueles negócios que ficam grudados no teto do centro cirúrgico, que ligam, né, aquelas lâmpadas, aquelas luzes, parecem umas grandes lanternas. Podem ser fixas, né, essas que já estão adaptadas no teto. Podem ser aqueles focos móveis, tipo aquelas, uns abajus assim, maiores que você consegue movimentar de um lado para o outro, tá? Umas lâmpadas assim que você consegue ter a mobilidade, e pode ter aquele focozinho de cima da cabeça do médico. Vocês já viram em filme aí, novela, que fica tipo uma lâmpadazinha assim, uma lanternazinha que é adaptado na cabeça assim do médico, né? Como se fosse um capacetezinho que é utilizado. Então, a iluminação artificial é imprescindível, porque ela me dá uma amplitude de visão melhor. Tá? Então, eu consigo focar melhor no procedimento, independente se for 8 da manhã, se for meio-dia, se for 3 da tarde ou 10 da noite. Sempre vai ser ligada à iluminação artificial. Ar-condicionado é imprescindível. A lei me diz que a sala cirúrgica deve ter de 16 a 18 graus. Então, eu vou ligar o ar-condicionado só quando for fazer a cirurgia? Não.
porque não vai atingir 16 a 18 graus. Eu preciso deixar a sala cirúrgica com o ar-condicionado sempre ligado. Por quê? Porque eu nunca vou saber se vai ter uma cirurgia de emergência, né? Então, por mais que não tenham cirurgias eletivas programadas naquele dia, eu devo manter a sala com a temperatura adequada, né? Porque bactéria não gosta de frio, bactéria não gosta de ar seco, que é o que o ar-condicionado promove. Então, a bactéria vai gostar de ambiente quente e úmido. Então, se eu deixo o ar desligado e ligo só na hora da cirurgia, o ambiente ainda está quente e úmido. Então, eu não estou promovendo ao paciente uma segurança cirúrgica, tá? Farmácia satélite deve ter sempre dentro do centro uma farmáciazinha, né, com todas as medicações, com todos os insumos que o hospital oferece. Porque as pessoas que trabalham ali dentro estão paramentadas, estão com uniforme privativo. Então, imagine faltar um soro, eu ter que correr lá no meio do hospital desesperada, em outro setor, lá na farmácia do hospital para pegar. Não, então eu devo ter ali as substâncias, né, as drogas, os insumos disponíveis dentro do centro, né, e repor constantemente com essa farmácia maior, mas devo estar disponível ali para alguma intercorrência, eu já saber onde pegar sem ter que me desparamentar. Janelas vedadas, entrada de luz natural. Então, quando for possível, é se colocado janelas, é oferecido a entrada de luz natural. Mas como essa janela, o vidro deve ser fosco, não deve me dar visão nem de fora para dentro, nem de dentro para fora, para não atrapalhar e dispersar a atenção do cirurgião e da equipe. Vedadas para não entrar sujeira, nem mosca, nem mosquito, né, que trazem sujidades externas também. Então, é um grande vidro vedado, certo? E preferencialmente fosco, para que não tenha essa questão de perda de atenção aí. Admissão do paciente no centro cirúrgico. Gente, o centro cirúrgico é considerado um ambiente assim que causa muito medo, muito pânico aos pacientes. Por quê? Porque é um ambiente que ele tem que entrar sozinho, não pode entrar um acompanhante, ele vai ser anestesiado, e aí existem todos os mitos, né, da anestesia. Será que eu vou acordar? Será que eu vou morrer? Será que eu vou ficar aleijado? Né? Então, o paciente que entra ali, ele entra muito estressado, ele entra muito ansioso. E isso interfere, inclusive, nos padrões de sinais vitais dele. O coração dispara, né, a pressão altera. Então, a gente deve proporcionar nessa admissão do paciente o ambiente mais calmo e tranquilo possível. Então, eu vou respeitar os costumes do paciente, vou respeitar as suas crenças, a sua religião, né? Ter todo o carinho ali de acolher nesse momento. Se ele quiser fazer uma oração, se ele quiser levar algum objeto ali naquele primeiro momento, eu vou aceitar. Depois eu vou dizer a ele que não pode entrar na sala com aquele terço na mão, com aquela vela, com aquele patuá, enfim, seja qual for a crença dele, porque pode ser um objeto que esteja transmitindo, né, uma bactéria, uma sujidade. Então, a gente tem todo esse carinho, esse cuidado de não ofender, de não passar por cima desses costumes, dessas crenças do paciente. O centro cirúrgico é considerado um mundo estranho, onde gera muito medo, ansiedade, porém o paciente tem a necessidade de operar. Então, como eu falei para vocês desde o início, o paciente não está ali porque ele quer, exceto em cirurgia plástica estética, tá? Que a gente tem a opção de escolha. Mas a maioria das cirurgias são por necessidade. Então, se ele está ali por necessidade, respeita o medo dele, respeita a ansiedade dele, certo? E tenta acolher ali para tentar desmistificar esse ambiente frio, sombrio que é o centro cirúrgico. O ambiente e a equipe deve proporcionar conforto, apoio, compreender esse paciente, não julgar e esclarecer. Então, o medo é natural, a ansiedade é natural, as perguntas bobas são naturais. Então, eu vou morrer? Eu vou sair daqui vivo? Minhas pernas vão voltar a funcionar, né? Então, eu vou ver meu filho? Então, são perguntas que são questionamentos naturais do ser humano, nesse momento de angústia, de medo. Então, a equipe como um todo deve estar ali preparada para também prestar esse apoio psicológico, esclarecer todas as dúvidas, da mais boba, mais complexa. E aí, muitas vezes, a gente, como enfermagem, que esclarece a dúvida do paciente, porque ele tem medo de perguntar ao médico. Então, tenham esse carinho, esse cuidado de perguntar, né, ao paciente ali se ele está com alguma dúvida, para que se esclareça antes e diminua essa ansiedade dele. Ética profissional. É muito importante em todos os ambientes hospitalares trabalhar com ética, né? Dentro do centro cirúrgico mais ainda. Por quê? Porque esse paciente vai estar despido todas as vezes que ele estiver ao nosso cuidado.
Então, o paciente troca de roupa, bota aquela camisolinha, né? Então, ele fica ali exposto com os seus órgãos genitais, a mulher com seu seio. Muitas vezes a gente manipula o órgão genital para passar a sonda, né? Então, é uma coisa assim que você manipula muito o corpo nu. Então, a gente tem que ter cuidado com a descrição profissional, a gente tem que ter cuidado com o nosso comportamento, com nossas caras e bocas, com nossos julgamentos, né? Então, às vezes o paciente tem alguma tatuagem ali, você ridiculariza, você fala alguma coisa, dá uma piadinha. Então, isso não é um comportamento ético, certo? Então, a gente deve ser discreto o máximo possível, porque o paciente já chegou ansioso, com medo, já está nu na sua frente, e ainda ouvir pré-julgamentos é muito complicado. Então, esse cuidado ético sempre no ambiente de trabalho. No centro cirúrgico existem várias técnicas, a gente vai falar delas mais na frente, mas existem as técnicas de escovação das mãos, que é da germação, que eu já comentei um pouquinho aqui. É a questão de vestir de forma adequada o avental cirúrgico, que é aquela capa estéril, né, para ter o contato com o paciente. As luvas cirúrgicas, que são estéreis também, tem toda uma técnica para se calçar as luvas. E posicionar o paciente na mesa cirúrgica. E aí cada posição depende, né, do tipo de cirurgia. Então, eu vou botar na posição ginecológica, litotômica, decúbito dorsal, decúbito ventral. Então, que tipo de procedimento é que vai fazer? Qual é o órgão que quer atingir? Então, dependendo do tipo de procedimento, a gente posiciona esse paciente. Ok, gente? Então, até a próxima aula. Acredito que deu para a gente ter uma visão geral aí do que é esse ambiente cirúrgico, certo? Então, tenham esse cuidado de entender que é um ambiente muitas vezes mistificado, né, um ambiente ali muito sombrio, mas que por conta dos cuidados que ele deve oferecer, da segurança que ele deve oferecer ao paciente, acaba se trazendo aí essas mistificações. Então, até a próxima aula, continuando o conteúdo de centro cirúrgico. Fiquem com Deus, um beijo no coração.